Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 128 de Língua Portuguesa para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos estudar o processo de formação das palavras chamado composição. E como objetivos nós temos compreender esse processo de formação das palavras, identificar palavras formadas pelo processo de composição e que vocês saibam criar novas palavras através de uma composição. Pegue lá o caderno de vocês, pessoal, abram na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão para que vocês vão anotando, tranquilo? Vamos lá então. Então, o que é uma composição? Nós podemos dizer que a composição ocorre toda vez que eu formo uma nova palavra a partir de duas palavras ou mais que eram palavras simples, ou seja, aquelas que têm um só radical. Por exemplo, a palavrinha beija-flor, né? O que aconteceu aqui? Eu peguei a palavra beija, que é um verbo que tem sentido, né, de verbo de ação, sozinho, separado. A palavra flor, que é um substantivo que tem sentido sozinho, separado. Juntei as duas palavras e formei uma nova palavra. Isso nós chamamos de composição. Quando eu pego duas ou mais palavras simples, junto elas e formo uma nova palavra que tem um novo significado, um significado próprio, né? Que beija, sozinho tem um significado, flor, sozinho tem um significado. E quando eu juntei as duas palavras, elas têm um novo sentido, né? Dando nome a um pássaro, né? Toda vez que eu posso separar termos, né? E deixá-los com sentido independente, e antes estavam juntos, eu tinha uma palavra formada pelo processo de composição. Aqui no caso nós tínhamos um verbo, né, o beija, do verbo beijar, e um substantivo, flor. Juntei as duas palavras, formei uma nova com sentido diferente, distinto, ok? É bom nós sabermos o seguinte, que as palavras formadas pelo processo de composição, elas podem ser escritas com hífen ou sem hífen. Nesta aula nós vamos deixar bem claro que vocês saiam sem dúvidas do que é uma palavra formada pelo processo de composição. Para na aula 129 nós estudarmos quais são as regrinhas e quando é que eu vou utilizar o hífen nessas palavras formadas por composição e quando é que eu não vou utilizar esse hífen. Porque olhem só, paraquedas eu escrevo tudo junto. Para raios, eu escrevo separado, né? As duas palavras são formadas pelo processo de composição. Para mais quedas, para mais raios. Mas uma tem hífen e outra não tem, né? Mas o que é que nós precisamos entender? O que é uma composição? Para depois nós aprendermos quais são as regrinhas, por que não tem hífen e por que é que tem hífen, tá? Os tipos de composição, tá? Nós precisamos entender também que nós temos palavras compostas formadas por justaposição e formadas por aglutinação, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. O que é o processo de composição por justaposição? Quando eu pego dois ou mais elementos, duas ou mais palavras, eu faço a união dessas palavras e elas não têm alteração sonora e nem ortográfica. Eu não mudo a escrita e nem o som dessas palavras. Por exemplo, a palavra audiovisual. Eu peguei a palavra áudio mais visual e só juntei. Não sofreu mudança de escrita e nem de som. Então, é uma composição por justaposição. A palavra segunda-feira. Eu peguei a palavra segunda mais a palavra feira. Não teve alteração, percebam? E mesma coisa com a palavra passatempo. Peguei a palavra passa mais a palavrinha tempo, juntei e formei um novo elemento, uma nova palavra com um novo significado, que eu dei o nome de passatempo, né? Então, esse é um processo de formação por justaposição, composição por justaposição, não tem mudança, tá?
Agora, a aglutinação, a composição por aglutinação é o contrário. Eu faço a união de dois ou mais elementos, de dois ou mais palavras, mas o que aconteceu? Pelo menos um deles vai sofrer mudança, ou mudança sonora, ou de som, de pronúncia, ou mudança ortográfica de escrita. Por exemplo, a palavra planalto. Como é que eu formei a palavra planalto? Plano mais alto. Eu juntei a palavra plano mais a palavra alto e formei a palavra planalto. Percebam que ocorreu mudanças, né? Ocorreu mudanças. Aqui esse O sumiu. Então teve alteração. Isso é o processo de composição por aglutinação, ok? A palavra pontiagudo. Como é que eu formei a palavra pontiagudo? Eu vou dizer que o monstrinho tem os chifres pontiagudos, tem os dentinhos pontiagudos. Ponta mais agudo, ponta mais aguda. Não sofreu mudança na hora da formação da nova palavra? Sofreu mudança. Então eu tenho uma aglutinação. Mesma coisa com a palavra boquiaberto. Nossa, o menino ficou boquiaberto. Admirado. Como é que eu formei o boquiaberto? Boca mais aberta. Sofreu mudança, na hora da união das palavras primitivas, elas mudaram a ortografia e até mesmo o som. Já na justa posição, vejam que não mudou nada, eu só juntei as duas palavras. Ou tem hífen ou não tem. Lembrando que na outra aula nós vamos estudar por que é que tem e por que não tem hífen. O que nós precisamos entender aqui? O que é uma composição por justa posição? Eu pego dois elementos, junto eles, formo uma nova palavra e não muda nada na escrita nem no som. A aglutinação, eu pego dois elementos, eu junto, formo uma terceira palavra, mas tem mudança, ou na escrita ou no som, na pronúncia dela, tá? Aqui a prof deixou a explicação para vocês do exemplo, que nós percebemos que sofreram alterações, os termos usados para formar uma nova palavra. E agora eu peço que vocês peguem lá o caderno de vocês, o lápis e a caneta, e nós vamos fazer uma atividade rapidinho juntos, tá? Nós vamos fazer o seguinte, a prof deixou aqui em vermelho uma listinha de palavras. Vocês vão separar essas palavras para mim em duas colunas lá no caderno. De um lado do caderno, vocês vão colocar apenas as palavras formadas por justaposição. Aquelas que eu vou fazer a união dos termos e eles não vão sofrer mudanças, nem de som, nem de ortografia. Na segunda coluna, pode dividir a folha do caderno no meio, vocês vão colocar aquelas que sofreram mudanças, que são formadas pelo processo de composição por aglutinação, beleza? Então, façam lá. Eu vou ler as palavrinhas para vocês. Olhem só. Pontapé, pernalta, girassol, Maria chuteira, cabisbaixo, leão de chácara, passatempo, guarda-chuva, lobisomem, arranha-céu, porta-arquivos, guarda-roupa, petróleo, fidalgo e vinagre. Separa para mim em duas colunas. As que não sofreram mudança, formadas por composição por justaposição, e as que sofreram mudanças, formadas por composição por aglutinação. Pausa o vídeo e façam lá, tá bom? Daqui a pouquinho nós conferimos. Fizeram? Vamos ver como é que ficou? Então, aquelas que não sofreram mudança, quais são? Que eu peguei dois termos e só juntei. Pontapé, ponta mais pé. Girassol, gira mais sol. Tudo bem que aqui eu acrescentei um S, por uma questão de regra ortográfica. Mas a palavra gira não sofreu mudança e nem a palavra sol sofreu mudança. Ela está igualzinha se eu separar, não está? Sim. Maria chuteira, posso ter as palavras separadas sem mudança. Leão de chácara também, posso separar leão sozinho, chácara sozinho, não tem mudança. Passatempo, que nós já tínhamos visto. Guarda-chuva, arranha-céu, porta-arquivos e guarda-roupa. Eram termos, eram palavras separadas
que eu juntei, formei uma nova palavra, mas eu não mudei a ortografia, a escrita delas e nem o som. Agora essas aqui sofreram mudança, né? Perna alta, perna mais alta, né? Petróleo, olhem só a mudança, pedra mais óleo. Por quê? Porque o petróleo é o óleo da pedra, sabia? É. Fidalgo, filho de algo, filho de alguém. Olha como é que se formou a palavra fidalgo, como mudou, né? Cabisbaixo, pessoa cabisbaixo tá como? Com a cabeça baixa, cabeça mais baixa. Olha como mudou, né? As palavras primitivas, elas não ficaram iguais quando eu uni elas para formar um novo elemento. Lobisomem, lobo mais homem, também sofreu mudanças. E o vinagre, vinho mais acre, também sofreu mudanças, também sofreram mudanças as palavras primitivas que deram origem a essa composta por aglutinação. Tranquilo, gente? Vamos revisar então o que é que nós estudamos? O que é a composição? Toda vez que eu vou formar um novo elemento, uma nova palavra, que eu vou unir dois ou mais termos primitivos que têm significado próprio, independente e formar uma nova palavra. Essa composição, ela pode ser dividida em duas categorias. Aquelas palavras que são formadas por justaposição, quando eu não altero o significado das palavras primitivas, né? O som e a escrita fica igualzinho, só juntei as duas, ou com hífen ou sem, que nem segunda-feira, passatempo, guarda-chuva, né? E aquelas formadas por aglutinação, quando eu peguei duas ou mais palavras que têm sentido próprio, independentes, separadas, juntei, mas eu tive mudanças na escrita ou no som. Ponte agudo, ponta mais agudo, né? Boquiaberto, boca mais aberta e assim por diante. Tranquilo, gente? Pessoal, muito obrigada pela atenção. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, vejam a aula novamente, né? Não esqueçam de fazer o exercício e atividade sobre esse assunto. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.